Olá, querido aluno, querida aluna. É uma alegria estar aqui com você compartilhando o Acenda a Sua Luz, que é um guia de fortalecimento interior que eu sei que vai fazer a diferença para você nesses 12 meses, nesses 12 módulos que estaremos juntos. Antes de mais nada, deixa eu um pouquinho me apresentar. Meu nome, para quem não me conhece, é Ana Delta Reati. Eu sou formada em comunicação social pela Federal do Paraná, terapeuta integrativa, mestre reiki, astróloga, professora de yoga há mais de 15 anos e tenho essa metodologia própria de desenvolvimento pessoal, que tem como base os 12 raios cósmicos e uma série de conceitos e ativações que vão fazer a diferença, eu tenho certeza, aí no seu desenvolvimento. Então, agora, deixa eu falar um pouquinho como é que isso aconteceu, como é que foi essa história de aprimoramento dessa metodologia, que na verdade começou há décadas atrás, desde lá dos meus 18 anos, eu tenho esse chamado de estudos ligados ao autoconhecimento, e sempre fui muito guiada pelos meus mentores, pela minha equipe espiritual, para que então, conforme eu ia me amadurecendo, eu percebia que ia galgando novos estágios, até que houve um despertar maior, que foi em 2012. Então, a gente sempre vai passando, para quem tem esse chamado interior de despertar da consciência, que eu sei que é o seu caso, tem sempre momentos de dormir e acordar. Momentos que você está consciente, sabe? Não é isso mesmo que eu quero, eu já entendi, já sei qual é o meu propósito, e depois você esquece. Esse esquecer e lembrar faz parte do processo do desenvolvimento do despertar da consciência. Porém, chega um momento em que você acorda de vez e não esquece mais e não dorme mais. E em 2012 foi isso que aconteceu comigo. E foi justamente pela entrada também dos raios cósmicos. Teve outras ferramentas que foram prescindíveis, imprescindíveis, aliás, nesse processo, que foi o yoga, claro, como sempre, ele já existia. Antes, já era professora de yoga antes de 2012, vieram então daí os florais, o reiki, que aprimoraram e alicerçaram esse propósito. Mas a minha metodologia começou a ficar mais nítida. Tudo que eu já tinha aprendido nas décadas anteriores, começou a ficar muito claro, uma clareza que eu não tinha antes, do porquê que eu tinha aprendido, por exemplo, as técnicas ancestrais do yoga. E tudo isso ficou muito revelador para mim, ficou muito nítido no meu processo. E aí essa metodologia se tornou algo muito alicerçado, conforme os anos iam se passando, e eu ia trazendo para as pessoas e ensinando esse processo, que hoje para mim faz muita diferença. E ensinar para mim é aquilo que eu mais amo, porque afinal de contas, eu sei que a minha missão interior, a minha missão maior é essa transmissão de informação, porque informação é luz e a gente pode fazer a diferença com as informações certas. Então, passar conhecimentos que geram consciência, que geram expansão de consciência, é o meu propósito. Auxiliar os outros no seu despertar maior é a minha missão de vida, e é isso que eu quero passar para você. Então, vamos começar agora falando um pouquinho como é que é essa estrutura do Acenda a Sua Luz. O Acenda a Sua Luz, ele tem, então, três formas da gente poder trabalhar. Então, duas são gravadas, são aula e meditação, que é então a estrutura compartilhada gravada, e a mentoria ao vivo, online, que aqui a gente vai se conhecer. Então, falando da aula, primeiramente, ela é dividida em três partes. A primeira parte, eu vou falar sobre a energia do momento conectada ao raio cósmico, ao signo. Então, quando eu falo energia do momento, é mais ou menos um mês
e que vai de um período que começa com aquele signo e termina, então, no último dia daquele mesmo signo. Vou dar um exemplo para ficar mais simples. Por exemplo, o primeiro módulo nosso vai ser na energia de Aquário, não por acaso. E aí, a gente vai começar na energia desse signo, que é de 20 de janeiro a 18 de fevereiro. Você vai receber o conteúdo dia 19 de janeiro, para que você possa entrar na energia já, para que você já reconheça, que você já vai entendendo como é que funciona essa energia. Essa energia está ligada tanto ao signo como ao raio cósmico. Então, o raio cósmico ligado ao aquário é violeta. Então, eu vou trazer essa fusão dessas informações, desses conceitos de signo e raio cósmico. Essa é a primeira parte. Depois, na aula gravada, você vai ter também o que você vai poder trabalhar emocionalmente nesse período. Qual é a abertura emocional que você pode ter com conceitos novos, informações que possam virar a chave e você poder se aprimorar mais. A questão do emocional amadurecido é fundamental no nosso processo de despertar da consciência e fortalecimento interior. Então, por isso, ele faz parte ali da aula gravada. E a última parte é ligada à ativação para aquele período. Então, com alguma estrutura etérica, algum conceito, ou a própria chama ligada àquele raio cósmico, nós chamamos os raios cósmicos também de chamas cósmicas. Então, ali você vai ter mais informações que são ativações para completar essa aula gravada. Depois, segundo compartilhamento gravado, é a meditação guiada, que é a ativação mesmo, que você vai poder escutar sempre quando você desejar ao longo desse período, e que vão ter daí as ativações conectadas à energia do momento. E, por último, como eu tinha falado, que é a nossa mentoria ao vivo, o momento da gente se conhecer, de trocar, compartilhar informações e nos aprofundar um pouco mais em todos esses conceitos que foram falados e sentidos ao longo desse período, certo? Então, aproveite toda essa estrutura o máximo que você puder, eu tenho certeza que vai fazer a diferença com extrema certeza, vai trazer muita transformação interior e você vai ser cada vez mais guiado nesse propósito. Se você começou hoje esse nosso trabalho, é porque você sentiu o chamado de aprimoramento, de fortalecimento. Então, segue em frente, porque eu tenho certeza que vai fazer a diferença. E aqui nós vamos finalizando. Gratidão enorme, me sinto muito honrada de estar aqui com você. Logo, logo a gente vai se conhecer. Um grande abraço carinhoso. Gratidão, amor e luz.